Olá pessoal, nós hoje viemos conversar com você sobre a contagem regressiva para a prova do INSS. A prova está chegando e nós queremos reforçar com você os nossos desejos de que você seja bem-sucedido. Eu sou o professor Benjamin César, que trabalho com raciocínio lógico, matemática, e quero conversar com você um pouquinho sobre a nossa prova. Mas antes disso, eu quero lembrar a você alguns aspectos importantes para coroar a sua preparação, o seu desempenho, o seu bom resultado. A minha sugestão inicial é que você tenha uma noite anterior ao dia da prova tranquila, que você reúna condições no dia anterior de dormir cedo, de passar uma noite onde você durma bem, onde você repouse, onde você tenha uma noite em que você possa recuperar bem as suas energias, para que você no dia seguinte tenha condições de fazer uma boa prova. O dia seguinte, que é o dia da prova, é na verdade o momento mais importante. Então a nossa sugestão é que você sempre saia de casa com uma antecedência prudente com relação ao horário da prova. Tente não se atrasar. O se atrasar provoca um desequilíbrio em você. Nada pior do que você estar dentro da condução tomando conta do relógio. Já está na hora, falta pouco, eu não consegui chegar ainda. Isso você tem que administrar. Você não deverá chegar à prova com esse tipo de sobressalto. Você tem que chegar à prova sereno, tranquilo, de repente encontrar um conhecido, outro na porta, tomar um café da manhã tranquilo, sem excessos, para que você tenha possibilidade de mostrar diante da prova todos os conhecimentos que você adquiriu. Nós temos certeza de que a sua preparação foi a melhor possível, que você está realmente preparado para fazer essa prova. E estar realmente preparado para fazer essa prova passa por muito mais componentes do que apenas saber matemática ou raciocínio lógico. O equilíbrio é fundamental. O seu bem-estar como pessoa é fundamental. E esses aspectos você pode administrá-los mais facilmente. Você estar tranquilo proporciona que você tenha mais condições de enfrentar as dificuldades que você com certeza vai enfrentar na prova. Certo? Então, tudo isso que eu falei é a parte antes do portão fechar. Depois que o portão de entrada fecha, aí agora é você diante da prova. E nós queremos que você esteja diante da prova o mais equilibrado possível, o mais tranquilo possível, em melhores condições de mostrar tudo aquilo que você estudou. Então, vamos lá. Agora eu quero conversar sobre a prova propriamente dita. Bom, essa prova que nós estamos nos preparando para enfrentar é uma prova feita pela CESP e é um concurso que, em geral, oferece muitas vagas. Dessa vez não são tantas, são poucas vagas. Mas essas vagas são vagas imediatas. Vamos torcer que haja mudança nos planos e que surjam outras vagas. A prova de raciocínio lógico, preparada pela CESP, em geral, é uma prova muito trabalhosa. É uma prova com textos, com questões em que você deverá demonstrar conhecimentos
da lógica formal, inclusive. Você deverá saber manipular a tabela verdade. É imprescindível que você conheça a tabela verdade. Eu até sugiro que, se você estiver inseguro, que você entre a sua sala com a tabela na cabeça e imediatamente transfira a tabela para a prova. Escreve. Olha bem, vamos lembrar como é que a gente faria isso? Duas proposições podem ser verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Esse número de linhas aqui é sempre 2 elevado ao número de proposições. Lembram disso? Como aqui tem duas proposições, 2 elevado a 2, 4 linhas. E aí, você vai fazer a tabela do E, a tabela do OU, a tabela do OU exclusivo, a tabela do C, então, e a tabela do C e somente C. Pessoal, na dúvida, chega na prova com isso na cabeça e escreve imediatamente num pedaço de papel da prova. Isso aí você pode fazer. Você só não pode copiar de um outro papel, mas trazer na cabeça e transportar para a prova, sem problemas. O E, o que a gente sabe da conjunção? Só é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Nos outros casos ela é falsa. Pronto, já está lá. O OU só é falso quando as duas são falsas. Nos outros casos ela é verdadeira. O OU exclusivo é o OU que não vale para as duas. Então o OU exclusivo só é verdade quando apenas uma é verdade. Se as duas forem verdade ou se as duas forem falsas, ele dá falso. Esse OU exclusivo gera aí uma certa discordância com relação à interpretação em português. Alguns autores dizem que isso aqui é o ou. Outros dizem que não. A gente vai esperar na prova o que ele chama do ou exclusivo. Se é o ou não. Ele vai ajudar a gente. A condicional só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nos outros casos ela é verdadeira. E a bicondicional só é verdadeira quando as duas são verdadeiras ou quando as duas são falsas. Nos outros casos, ela é falsa. Viu? Bom, isso aí a gente tem que saber. Tem uma outra informação que nós vamos ter que saber obrigatoriamente. Tem que chegar na prova sabendo isso. A equivalente. Quando você tem uma condicional, ela tem duas equivalentes. Não P, não que, então não P. Troca e nega, nega. E a outra, não P ou que. São as duas equivalentes. Tem que saber. Equivalente significa dizer que a tabela verdade dessa é a mesma dessa e a mesma dessa outra. Isso aqui é equivalente. Viram? Tá. Uma outra coisa que nós vamos ter que saber é que quando eu tenho uma proposição com E, a negação dela é a mesma coisa que você escrever nega, nega e vira ou. Tá vendo? Nós temos que saber essas relações. Isso você tem que estar na cabeça. A negação do ou. Aliás, eu vou até usar a negação como ele mais gosta de usar, a CESP, né? Com aquele outro símbolozinho assim, ó. Então, essa negação fica
Nega, nega e vira E. A negação da condicional mantém a primeira e nega a segunda. E um detalhe interessante que a gente vai observar pela tabela é que quando eu quiser fazer a negação da bicondicional, será o ou exclusivo. Olha aqui, ó. Verdade vira falso, falso vira verdade, tá vendo? Então, a negação da bicondicional é o ou exclusivo. A CESP tem por hábito colocar muitas questões em que você vai montar a tabela. Você vai ver que em algumas, até ele monta uma tabela qualquer, ele deixa os buracos para você preencher. Não raras vezes ele faz isso. Entendeu? Ele monta a tabela, deixa um arcabouço de tabela para você montar. Então você vai ter que conhecer essa tabela verdade. Não tem saída. Você vai ter que conhecer a equivalência e as negações. Certo? Então essa é a primeira providência ao chegar à prova. Repassar isso aí na sua cabeça. Se tiver dúvida, achar que tem possibilidade de esquecer, escreve. Certo? Tá. Bom, um outro detalhe que você deverá se preocupar é com relação aos quantificadores. Cai questão de quantificador. Aquelas questões com todo, com algum, com nenhum, com pelo menos um. Essas questões são questões presentes na prova da CESP. Então a gente vai ter que conhecer a tabela verdade, as equivalências, as negações e os quantificadores. Lembrando que toda vez que você tem um quantificador todo, alguma coisa, a negação é existe pelo menos um que não cumpre aquela alguma coisa. A negação do existe pelo menos um com alguma característica, a negação é todo, não cumpre essa característica. É comum aparecer questões envolvendo o todo pedindo a negação. A negação de todo é sempre existe pelo menos um ou algum e nega o predicativo lá. Sempre. Então nós vamos ter que estar preocupados com essas coisas. Esses assuntos têm um fechamento, digamos assim, que é a lógica de argumentação, que é o momento em que ele propõe a você algumas informações, que são as chamadas premissas, que você vai supor verdadeiras. Então, o que seria a lógica de argumentação? Ele propõe algumas premissas que você vai supor verdadeiras, e quando nós dizemos supor, é realmente supor. Pode estar escrito assim: se é cachorro, então tem 5 patas. Está nas premissas? É verdade. Você vai supor verdade. E a partir de supostas todas essas verdades, você vai chegar a uma proposição PK, que é a conclusão, e que seja uma verdade decorrente de todas essas serem verdade. Se isso acontecer, esse argumento é válido.
Se aqui puder ser verdade, puder ser falso, o argumento não é válido. Compreenderam isso? Então você terá que estudar esse argumento, essa lógica de argumentação. E para fazer isso aqui, aí você tem que reunir tudo aquilo que eu falei. Tem que lembrar das proposições, tem que lembrar da tabela verdade, das equivalências, quem sabe de uma negação, porque ele pode botar uma premissa, não é verdade alguma coisa qualquer. Então você terá que fazer uma busca, rebuscar todas aquelas informações da tabela verdade. Aqui é onde ele congrega todos os conhecimentos que a gente veio desenvolvendo ao longo da lógica. Um outro aspecto que eu acho que pode ser algo que merece destaque é que a última prova feita por eles, pela CESP, por INSS, ela veio uma prova muito interessante. Aí por que você diz que é uma prova muito interessante? Eu digo que é uma prova muito interessante porque ela exigiu interdisciplinaridade. Olha que coisa interessante. Ele colocou algumas questões de lógica que envolviam o código de ética do funcionário público, que envolvia aspectos da Constituição. E que aqui entre nós, eu mesmo na hora de fazer tinha dificuldade, porque eu não tenho esse conhecimento todo da Constituição ou do código de ética. As questões que caíram do código de ética foram até relativamente simples, dava para fazer. Mas a da Constituição não dava. Realmente confesso que não dava. Dizia lá uma proposição em que todo crime político era inafiançável. O estrangeiro que pratica crime político deve ser deportado, uma coisa assim. Eu não sabia se aquilo era verdade ou não. Então ele pode voltar a adotar essa estratégia de fazer uma interdisciplinaridade. Colocar as questões de lógicas a partir de um texto ou a partir do conhecimento que você tem do Código de Ética do servidor ou mesmo da Constituição Federal. Então já houve isso no último concurso deles. Eu não sei se ele pode voltar com esse tipo de postura. De qualquer forma, a lógica vai estar ali no meio e aí você vai poder trabalhar essas questões baseadas em conhecimentos externos à questão da lógica e aplicá-los ali no modelo lógico. Não acredito que a gente vá encontrar surpresas. Não creio. A CESP tem um estilo assim bastante recorrente. Você vai encontrar a tabela verdade, você vai encontrar a tabela para construir, você vai encontrar umas negações, você vai encontrar uma questão de quantificadores, você vai encontrar uma questão de equivalência, com certeza. Com certeza você vai encontrar uma questão de equivalência. Agora, essas questões elas podem vir de forma isolada ou elas podem vir em meio a um texto que pode ser do Código de Ética, que pode ser da Constituição, que pode ser um texto qualquer desse de direito, quem sabe até algo relativo a direito administrativo, sei lá, direitos e deveres do funcionário público, coisa desse tipo. Então é importante que você fique atento também a essa possibilidade. A prova, então, de lógica deverá estar dentro desse modelo. Combinado, pessoal? Então, eu imagino que seja basicamente isso que nós vamos encontrar pela frente. Nós, daqui a pouquinho, vamos falar sobre a matemática. Eu penso que a lógica
não tem muito mais o que falar, né? A prova de lógica é uma prova tradicional e que vai estar, com certeza, dentro do modelo já tornado clássico pela CESP-UNB. E o mais importante é que você esteja preparado para isso. Certo, pessoal? Voltamos no segundo bloco. Bom, voltamos então. Pessoal, com relação à matemática, fica um pouco difícil a gente prever o que vai cair por conta daquele programa bem restrito. Cálculo com porcentagem. Pessoal, o que seria cálculo com porcentagem? Qualquer coisa pode cair, porque qualquer problema que você tenha, você pode colocar lá dentro um raciocínio envolvendo percentuais. Eu acho muito pouco provável que ele peça a você para calcular um percentual qualquer. Não acredito. É bem provável que venha um probleminha, e quando a gente tem um probleminha, nós temos uma dificuldade inicial, que é montar o problema até que você seja capaz, então, de resolvê-lo. Então, você, muito provavelmente, vai ter como compromisso pessoal aí, ler com bastante atenção, identificar as informações que são relevantes no problema e montar o modelo matemático. Muitas vezes, quando a gente trabalha com uma questão de porcentagem, o que nós podemos fazer é partir de um valor inicial. Quando ele está trabalhando só com porcentagem, a gente pode partir de um valor inicial. 100. Chuta um valor inicial 100. E aí, cria um modelo em cima daquele valor inicial que você chutou. Percebe? Então, quando ele quer trabalhar apenas com percentuais, não tem nenhum valor absoluto envolvido, você chuta um valor 100 e segue com o raciocínio completo envolvendo o percentual. Em algumas ocasiões, você pode até não, tendo valores absolutos, chutar. Chuta um valor qualquer, faz as operações que ele está recomendando e vê qual é o valor final que você chegou. E depois pensa, chutando 100, chegou nesse valor. Para um valor que eu não conheço, chega no valor dado no problema e faz uma regrinha de 3. Compreenderam isso? Essa também é uma estratégia muito comum quando você trabalha com percentuais, com questões envolvendo percentuais. Ou você chama do 100 e desenvolve tudo, ou você chama do 100 e no final faz uma regra de 3. As questões de percentuais, elas ficam um pouco difíceis de a gente aqui, pelo menos para mim, saber exatamente o que pode ser cobrado, porque a CESP cobra umas questões normalmente a partir de um texto. Então ele dá um texto e daquele texto ele tira as questões, tira as perguntas, as afirmações que ele faz e que a gente vai julgar. Então, quando isso acontece, ele, em muitos dos casos, interdisciplinariza a coisa. Ele coloca uma questão e nessa questão ele usa divisão proporcional, ele usa porcentagem pura e simples, ele usa análise combinatória, ele usa probabilidade, usa média. Então, às vezes, fica difícil de você pensar o que ele irá cobrar quando ele pede unicamente porcentagem.
cálculo com porcentagens. Então, esse aí é um dificultador para que a gente tenha uma previsão assim, mais próxima de um estilo a ser cobrado. Então, nesse aspecto, é aquilo que eu falei, eu acho que a gente tem pouco a te dizer. Não sei. Se você me perguntar, olha, que ele vai cair mandando eu calcular um percentual, não sei. Não é a tradição dele. Ele deve montar uma história. Montar uma história. O sujeito tem um percentual de desconto para a Previdência de tantos por cento. 11%. Há possibilidade de, segundo estudos, não sei o quê, ele passar essa contribuição previdenciária para 14%. E aí ele perguntar, qual será o acréscimo percentual na contribuição? Aí você chama. Qual será o aumento percentual na contribuição dele? Em relação ao que ele contribuía e está contribuindo agora. Então você teria que fazer uma regrinha de 3, dizer que você ganha 100, paga 111, ganha 100, passa a pagar 111 não, ganha 100, paga 11, ganha 100, passa a pagar 14, do 11 para o 14, qual foi o aumento percentual, e você faz uma regra de 3. Não sei se vai ser uma coisa desse tipo. A gente não tem um histórico de provas anteriores da forma como ele lida com esse tópico. Então a gente não tem uma posição assim mais precisa de como ele vai trabalhar esse tópico. Mas, de qualquer forma, é fundamental que você saiba trabalhar com percentuais. Você tem que saber calcular percentuais, calcular valores finais após aumento percentual, valor final após redução percentual, calcular percentuais acumulados. Lembrando que quando você acumula percentuais, você nunca soma os percentuais. Se você tem um aumento de 10% e a seguir um novo aumento de 20%, o aumento acumulado, eu não sei quanto é, mas sei que não será 30%. Porque o que acontece aqui, quando ele fala em acumulado, é que um valor inicial de 100, o primeiro aumento você teve 10% em cima desse 100. E o segundo aumento de 20%, o 100% já não é mais esse aqui, o 100% agora é esse valor. Esse aumento incide em cima desse. E aí você faz a conta e esse resultado aqui te fornece o aumento acumulado. Viram isso? Olha, 10% aqui dá 10, então virou 110. 20% aqui dá 22. Então virou 132. Então o aumento acumulado foi de 100 para 132, ou seja, 32%. Viram? Nesse exemplo simples que eu fiz para você, está resumido o que há de mais importante no momento em que você manipula percentuais. Quando você trabalha com percentuais, a sua preocupação sempre é identificar aonde está o 100%. Sobre quem aquele percentual está incidindo. Você sempre terá essa preocupação. Quem é o meu 100%? Aqui o 100% é esse, para esse primeiro aumento. Para o segundo aumento, o 100% já é esse. Perceberam isso?
Então você tem que estar muito atento ao 100%. Quem é o 100% que você está trabalhando? E esse 100% muda dentro do problema, como foi o caso aqui. Então, pessoal, eu não sei se há mais muitas coisas para a gente falar sobre porcentagem. Cálculo com porcentagem, ou porcentagem pura e simples, o aumento percentual, a redução percentual, a atenção sobre quem é o seu 100%, ou seja, sobre quem o percentual está incidindo. E a outra preocupação é uma preocupação universal da matemática, que é compreender no problema o que está sendo dado, o que está sendo pedido, equacionar e então resolver. A gente não tem uma experiência assim comprovada do que poderá ser cobrado. Não sei, realmente não sei, porque isso aí veio... o INSS não é muito fiel em termos de banca, já passou por um monte de bancas essa prova, então a gente nunca sabe exatamente qual é a banca, qual é o histórico, qual é o passado, não se sabe. Então fica assim um pouco no ar. A cobrança de cálculos com porcentagem não são comuns nessas provas. Quando aparece porcentagem, ela aparece dentro da matemática, com razão, proporção, regra de 3. Aí aparece a porcentagem lá no meio. Mas assim, isolado, cálculo com porcentagens, a gente fica meio sem chão. Mas, de qualquer forma, eu tentei dar aqui o recado do que você minimamente deve estar seguro e preparado. Então, sugiro que você pratique, nós ainda temos alguns dias para isso, pratique. Eu, inclusive, vou deixar aqui o meu e-mail para que você me escreva caso surjam dúvidas, tá certo? Se tiver dúvidas, me escrevam, eu terei sempre o máximo prazer em te atender. Eu imagino que até a data da prova de vocês, eu vou ter horário mais disponível para poder atender vocês. Nós passamos por umas semanas de muito trabalho, né? Deixa eu ficar aqui de lado para que vocês possam ver. Esse é o meu e-mail, esse aqui sou eu. Então, olha bem, nós passamos algumas semanas de muito trabalho com a prova do MP, né? Que deu muito trabalho, a matéria era muito extensa, foi uma prova em que a matéria apareceu de forma inesperada, que não é o caso de vocês, porque a gente já sabe, no INSS vai cair, lógico, vai cair porcentagem, a gente nunca sabe qual é a banca, não é isso? Quando é para analista no INSS cai uma matemática financeirazinha, mas com relação aos assuntos não há surpresa, é só realmente treinar. Então agora as coisas estão mais tranquilas, então no caso de vocês me escreverem, eu poderei dar uma atenção maior a todos vocês. Eu quero só reiterar aqui o meu desejo pessoal e dos meus colegas de que todos façam uma boa prova, de que todos cheguem ao local de prova com paz, com tranquilidade, para que você possa, então, diante da prova, demonstrar tudo aquilo que você estudou. Nós precisamos, para desempenhar com eficiência, com resultados, tudo aquilo que estudamos, precisamos principalmente de tranquilidade. Então procurem chegar com tranquilidade, na paz, com bom astral,
e poder fazer então uma boa prova e beliscar a nossa esperada vaga. Então, a equipe 1001 deseja a você muito sucesso. Eu, em particular, é claro que integro esse seleto grupo daqui e estamos todos envolvidos, empenhados, imbuídos para que esse objetivo seja alcançado. Então, pessoal, vai para a prova com tranquilidade, com aqueles cuidados que a gente já comentou. Faça o máximo possível para que você não se estresse. O estresse hoje é um componente da vida de todos nós, da sua, da minha, de todo mundo. Mas nós vamos ter que, nesse momento em que estamos envolvidos nessa prova, em que estamos envolvidos nessa luta para conquistar a nossa vaga, que você esteja tranquilo. Então, nós estaremos, com certeza, junto de você nesse desafio que você tem pela frente. E queremos também reforçar que a possível perda de uma batalha não perde a guerra. Caso, por uma série de fatores que todos nós conhecemos, a gente, por um motivo qualquer, não saia bem, a guerra não acabou. Acabou uma batalha. Então a gente retorna ao fronte, se prepara e vamos a novas conquistas. A minha experiência mostra que a nossa vaga está esperando a gente. Basta somente que nós não desistamos. Basta somente que a gente persista. Que a gente jamais abandone os nossos sonhos. Não deixe os seus sonhos pelo caminho. Estude, se prepare novamente, que você vai conquistar a sua vaga. E é esse o desejo que todos nós temos para você. Então fica aqui essa minha intenção de que tudo corra bem e que você faça a sua prova com o melhor desempenho que você tiver, o melhor desempenho que você for, que seja possível você mostrar. Que você não perca questões por uma bobagem, porque marcou errado. Faça tudo com muita atenção, mas não perca a ideia de que você será um vencedor. Se não for agora, será ali adiante. Mas você será um vencedor, porque nós, você, eu e todos nós fomos preparados para vencer. E nós vamos chegar lá. Pessoal, contem comigo. Bom desempenho para você. Bons estudos. E que a paz esteja no coração de todos vocês no dia que antecede a prova, nos momentos que antecedem a prova e no momento em que você estiver sentado diante dela. Certo? Bom, o meu carinho a todos, o meu abraço fraterno e os desejos sinceros de que você consiga a sua vaga. Valeu, pessoal. Um abraço.